Olá, queridos acadêmicos de farmácia. Estamos começando agora o nosso 11º episódio do Podcêutico. Eu, Rafael Bentes, acadêmico de farmácia, junto com minha amiga acadêmica também, Yasmin Lima, estaremos aqui entrevistando o nosso participante, Dr. Bruno César. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado. O Dr. Bruno tem uma trajetória curricular imensamente fantástica e inspiradora, não só para nossos farmacêuticos, como nossos acadêmicos também. E eu estarei lendo um pouquinho aqui para vocês a apresentação desse currículo incrível do Dr. Bruno César. Ele é mestre em assistência farmacêutica pela UFPA, auditor líder do Sistema de Gestão Integrada pela Buena Veritas, especialista em farmácia clínica com ênfase em oncologia pela pós-graduação Estácio, MBA executivo em saúde pela FGV, farmacêutico e bioquímico pela UFPA, gestor em saúde pelo Instituto Federal de Educação IFPA, fundador e coordenador do Grupo Técnico de Logística Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Pará, auditor líder na região pela certificadora GTM de São Paulo, atuando há mais de 17 anos nas áreas hospitalar, sistema de gestão de qualidade e logística farmacêutica, responsável por regularização de empresas da área da saúde e transportes, auditorias de qualidade, auditorias ISO 901 e certificação de boas práticas de distribuição e armazenamento em mais de 100 empresas na região. Palestrante e escritor do livro Farmacêuticos que contribuem para um país melhor, que está até no volume 4. Formou mais de 40 auditores internos nas BDAT, coordenador da iniciativa Qualis Health, hub permanente de debates e incentivo às boas práticas que acontecem na região norte e CEO da SEC Consultorias. Como vocês podem ver, é uma trajetória bem grande, bem extensa. Verdade. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Bruno, em nome da nossa instituição Estácio Belém, em nome da nossa coordenação também pela Amanda Mello. E começando, antes assim de tudo, com a primeira pergunta, antes de entrarmos em detalhe, Dr. Bruno, antes de você ser esse coordenador de logística, coordenador de logística e também mestre em assistência farmacêutica, dentre muitas outras da sua carreira, como foi para você querer cursar a área farmacêutica? Interessante. Eu conto essa história um pouquinho aqui no meu livro também, no nosso livro, né? Esse livro aqui, ele é a história de 11 farmacêuticos, está no volume 4. Ele conta a história um pouco da história de 11 farmacêuticos, de 11 colegas farmacêuticos. Ele tem um prefácio também do Dr. Walter. E eu falo que a primeira responsabilidade técnica eu assumi quando eu tinha 11 anos de idade, que era com... A minha mãe sempre trabalhou em vários locais, ela era técnica em enfermagem, e ela trabalhava dentro da unidade de saúde do Guanabara, lá em Ananindeua, na década de 90, né? E nessa época a distância para percorrer até o centro de saúde era cerca de 2 quilômetros a pé. E ela eventualmente levava eu e meu irmão para fazer consultas por lá. E teve um dia que faltou alguém. E ela era responsável pelo curativo das pessoas. A técnica de enfermagem é responsável pelo curativo dos pacientes. E nesse dia faltou alguém. No dia da nossa consulta, faltou alguém lá. E ela teve que assumir. Só que faltaram 2 pessoas. Eu tive que assumir a farmácia da unidade de saúde do local. Com 11 anos de idade? Com 11 anos de idade. É muito do retrato de como era antigamente, né? A falta de organização, a gente não via tanto o profissional farmacêutico atuando dentro de unidade de saúde. Melhorou um pouquinho só, a gente ainda está com essa pendência ainda. Mas a gente via essa falta de organização nas unidades de saúde, no sistema de saúde como um todo, né? Então tinha médico, não tinha dentista, tinha técnica de enfermagem, que é quem sempre levou a saúde aí para frente, né? Então eu falo nesse livro que a partir dos 11 anos de idade foi a primeira responsabilidade técnica que eu assumi, que foi quando nesse dia na unidade de saúde. Não que eu tivesse grandes feitos ali, mas achei interessante ver a responsabilidade que existe ali para tratar as pessoas, né? Então as pessoas chegavam lá com receitas e minha mãe tinha que se desdobrar entre o curativo e a farmácia, né? E eu chegava, a pessoa me mostrava o receituário, eu não entendia nada, ia até ela e perguntava: o que é isso aqui? Tá lá em tal local, tá na prateleira tal. Aí eu ia
dispensava o medicamento, né? É muito da realidade dos nossos interiores, né? A partir dessa rotina que já criou essa vontade, eu quero desde ser então, farmacêutico. Não, aí eu ficava interessado, né? Aí depois veio a época do vestibular, né? Aí eu acabei me interessando pela área de saúde. Minha mãe sempre trabalhou como técnica de enfermagem. E a nossa rotina era sempre ir buscar ela no local de trabalho. Eu estudava ali no Colégio Rutherford e ela trabalhava bem próximo, no Hospital Guadalupe. Então, muitas vezes a gente se encontrava na saída do colégio, ela estava chegando para o trabalho, eu estava saindo e indo para casa. Então, a nossa rotina em casa sempre foi de acompanhar muito ela nesses locais de trabalho dela. E quando eu falei que eu queria prestar vestibular na área de saúde, ela falou, só não vai ser enfermeiro. Aí eu, por quê, mãe? Ela, porque enfermeiro não faz nada. Eu falei, credo, mãe, você fala muita besteira. Mas acabou que ela me induziu a fazer farmácia, né? E eu também tinha um amigo que ele já fazia farmácia. Aí eu perguntei para ele, o que tu acha de eu fazer farmácia? Ele, melhor coisa que tu vai fazer. Eu falei, mas e biomedicina? Ele falou, não, biomedicina é um campo muito restrito. Vai para farmácia que o campo é muito amplo, é muito mais amplo e tu pode atuar em vários locais. Aí foi quando eu decidi fazer farmácia, aí passei no FPA e desde então eu já fazia antes gestão em saúde, pela IFPA, que antigamente era o Cefet, né? Eu já fazia gestão em saúde e acabei conciliando os dois. Eu fazia gestão em saúde pela noite e a UFPA eu fazia de manhã e de tarde farmácia. Uhum. Durante a sua faculdade, qual foi assim o estalo que deu na sua mente para pensar na área de logística farmacêutica? Qual foi o aspecto que falou, acho que essa área é uma boa, eu me adentrar? Na verdade foi um empurrão, não foi nem um estalo, né? Porque eu me formei, eu já trabalhava no Hospital de Clínicas como auxiliar administrativo, passei no concurso lá e quando souberam que eu fazia farmácia, me colocaram logo para o setor de farmácia, né? E na época a coordenadora de farmácia, ela falou, olha, tu vai fazer o teu TCC por aqui. Aí foi quando acabei fazendo o TCC por lá pela farmácia mesmo, pelo setor de farmácia do Hospital de Clínicas. E ela assumia uma responsabilidade técnica também, além da coordenação de farmácia, em uma distribuidora, no setor de logística, né? E foi quando ela saiu dessa distribuidora, eu me formei, e ela me indicou para atuar nessa distribuidora. E lá eu estou vai fazer 19 anos já. E voltar dessa parte de atuação, em que momento assim você decidiu trabalhar nessa parte de qualidade e auditoria? É porque dentro da logística a gente assume a responsabilidade técnica, mas também assume a responsabilidade de gestão de controle da qualidade. Então a gente acaba se envolvendo muito com a qualidade, né? Porque não é só a área técnica em si, é também a área da qualidade, mais voltada para documentos, voltada para treinamentos, voltada para assuntos regulatórios da empresa. Então, cuidar desses documentos, cuidar dessa parte técnica, que é técnica também, mas que dá também trabalho, né? Que a gente pode acabar atuando tanto, só como gestor, só como responsável técnico, mas também como gestor do controle da qualidade dentro de uma empresa. Então, eu percebi essa mudança, né? Eu percebia que existia padrões dentro das empresas, né? E para a gente seguir esses padrões, os padrões geralmente são internacionais. Foi quando eu comecei a buscar mais uma formação voltada para a gestão da qualidade, através da ISO, fui entender melhor por que tem ISO, por que as normas internacionais são tão importantes, né? Para dentro das empresas. E a gente percebe esse padrão, né, internacional que chega junto com as ISOs, que chega também junto com os certificados de boas práticas que são aplicados dentro da área de logística. Aí a gente atende distribuidoras, transportadoras, importadoras. Então, a atuação do farmacêutico dentro dessa área é voltado para essa área de qualidade e responsabilidade técnica também. E que com o passar dos anos, a gente foi percebendo uma mudança também dentro das legislações. Antigamente era uma legislação voltada para quem fabricava. Então, todas as distribuidoras e transportadoras eram tratadas como se fosse um fabricante. Aí, a partir de 2020, a gente já foi percebendo uma mudança de texto dentro da legislação da Anvisa. A gente percebe que a legislação passa a tratar como distribuidora mesmo e transportadora. Aí dá um nome para isso também. Antigamente, nem esse termo logística farmacêutica a gente escutava falar. Então, a gente percebe essa mudança também de tratamento da Anvisa com esses modelos de empresa, com esses tipos de empresas, né?
E a gente acaba brincando que a gente atua na logística desde antes de ter esse termo logística farmacêutica com os colegas, né? E desde então a gente vem desenvolvendo vários projetos voltados para essa área, né? Que é interessante porque a gente percebeu que vinha gente de fora para formar os colegas aqui, né? Eu fui aluno de gente de fora, né? De gente que veio do eixo Rio, São Paulo para formar novas lideranças aqui. E eu me capacitei para eu ser o formador de novas lideranças aqui dentro da nossa região. Aí desde então, acho que desde 2022, 2023, que a gente está atuando também dessa maneira, formando novas lideranças para atuar dentro da área de logística. E como é que foi essa atuação? A gente soube que o senhor conseguiu formar mais de 40 auditores. Como é que foi a experiência de ensinar para outras pessoas, como o senhor disse, até que vieram fora, de outro estado, para vir para cá? Sim, é porque a gente percebe a mudança, né? A gente vai percebendo essa mudança do perfil das pessoas, dos profissionais que estão atuando. Hoje em dia a gente tem colegas, já tem até alunos após o último workshop que a gente participou aqui, a gente percebeu que tem colegas que querem já atuar dentro da área de logística, querem atuar na área hospitalar, ou seja, o nicho já saiu mais da drogaria, né? E é o que eu sempre converso com o pessoal, se capacitem para que vocês possam ter outras opções além da drogaria, né? Porque a drogaria é um nicho que já está muito saturado, né? Então, provavelmente vocês já escutaram falar, trabalhar em drogaria tá pagando pouco, mas e tu trabalha muito, né? E existem essas possibilidades também, a área hospitalato é muito interessante também, as pessoas acabam se formando e executando um serviço muito bacana. A área de logística, a área de perícias, o pessoal se encanta muito com a área de perícia, né? Só que a área de perícia eu acho que é uma área bem restrita ainda, né? Então, quando a gente vai ver as estatísticas, a gente percebe que quem é que acolhe os novos formandos de farmácia? É a drogaria, a distribuidora e o hospital, né? Então, acho que o olhar das instituições também, formadoras, tem que passar para essas áreas também, né? Porque quando a gente estudava na faculdade, a gente não via nada disso, né? A gente não sabia, pode atuar em distribuidora? Pode. Então, a gente tinha essa dúvida também, quem é que atuava dentro da distribuidora? A gente acaba esquecendo aquele ciclo do medicamento, né? Que vem desde a fábrica, onde o farmacêutico pode atuar, na pesquisa, o farmacêutico atua na distribuição, atua no transporte, atua direto na drogaria, atua nos hospitais, né? E atua também na clínica, né? Então, esse campo de atuação do farmacêutico, esse ciclo do medicamento, a gente acaba esquecendo da possibilidade de atuação do farmacêutico, né? E daí vão as mais de 140 possibilidades de atuação. Eu acho que a gente é muito fechado em pensar só, qual é a nossa primeira porta de entrada? Bora focar só para um começo de carreira, né? Drogaria, que é a nossa primeira porta de entrada. E acaba esquecendo um pouco dessas outras áreas que tem mais de 100 e poucas opções pra gente. Aqui na região a gente tem a área de pesquisa muito forte também, né? Na Federal, na Universidade Federal do Pará. A gente tem mais pesquisas muito interessantes, tem um campo de pesquisa muito bom para quem quer atuar nessa área. Tem um campo de logística também muito bom, logística distribuidora, transportadora, importadora também, um campo bom também, sempre estão surgindo novas empresas, drogarias e hospitais, né? Mas eu sempre falo, olha, pessoal, não esqueçam da qualidade, né? Porque o farmacêutico da qualidade, ele não vai atuar só na distribuidora, ele pode atuar em hospital. Eu já estou tentando incluir também dentro da drogaria, também, que a gente sabe que é difícil também, né? Mas a gente tem essas possibilidades também, que a gente hoje vê vagas para enfermeiros da qualidade. Aí eu sempre fico pensando, por que não tem a vaga do farmacêutico da qualidade? Porque a qualidade não é exclusivo da área de enfermagem, né? A qualidade é ampla, né? Então, eu sempre converso com o pessoal, olha, vamos atuar na qualidade para que a gente tenha mais debates, tenha mais pessoas pensando sobre a qualidade, sobre indicadores, sobre possibilidades de divulgação de métodos que deram certo em certos locais de trabalho, que é interessante também. E assim, Bruno, você como um farmacêutico ativo, membro do nosso CRF aqui do estado do Pará, como foi para que você decidiu assim, eu vou querer ser coordenador do grupo técnico de logística farmacêutica? Como a gente já atuava lá pelos anos de 2017, se não me engano, foi quando a gente reuniu com o diretor do CRF à época, falando que a gente precisava de uma representação ali, né?
porque existiam os grupos técnicos de outras áreas. Ainda não eram tantas áreas como existem hoje, mas já existiam grupos técnicos e a gente percebeu que durante uma reunião tinha um número expressivo de farmacêuticos ali. E aí foi quando a gente sugeriu a ele para a formação do novo grupo técnico de formação de farmácia de logística, né? Era farmácia de distribuidoras, a princípio, né? E foi quando a gente foi e fundou o grupo técnico, né? Se não me engano, eram uns 10 ou 12 colegas que começamos a debater sobre isso. E desde então a gente vem fomentando debate, vem fomentando cursos, vem trazendo algumas problemáticas que são bem características da área, para que envolva outras instituições, para que envolva não só a entidade representadora, que é o CRF, mas envolva Ministério Público, envolva Anvisa, que envolva Vigilância Sanitária, que envolva Capitania dos Portos, Infraero. Então, tudo isso é mediante a esse olhar nosso de quem está na área realmente, né? Então, a gente percebeu essa necessidade de ter um grupo pensando e debatendo sobre esses problemas e possibilidades dentro da nossa área. Foi quando a gente sugeriu a criação do grupo técnico. Como você enxerga também o futuro dessa parte de auditoria, não só da auditoria, né, da qualidade dessa área que o senhor está adentrado? Sim. Aqui na área de a qualidade junto com a auditoria, é interessante ver que já existe um certo mercado, né? Eu atuo pela GTM como certificadora, mas já existem conversas com outras empresas para que a gente possa representá-los aqui também na região. E toda vez que a gente vai conversar com esse tipo de empresa que certifica na ISO, né, eles falam, a gente está com dificuldade aí na região para encontrar profissional capacitado. Eu falo, existe essa dificuldade porque existem nichos, né? Por exemplo, aqui na região norte, Manaus tem muito auditor, por conta do polo industrial de Manaus. Então, tem muita empresa que certifica as ISOs lá em Manaus. Em compensação, aqui em Belém não tem quase nenhuma. Quase não existe empresa que certifica e quase não existe profissional que atenda essa demanda. E a gente já percebe uma demanda das empresas distribuidoras que começaram a pedir a ISO, além do certificado que é emitido pela Anvisa, que é o certificado de boas práticas. Existe também a demanda das empresas agora pedindo o ISO 9001, por conta de contratos, por conta de demandas de laboratório fornecedor junto com distribuidoras. E a gente já percebe essa movimentação, né? Então, provavelmente daqui a 2, 5 anos a gente já vai ver um boom de algumas empresas já certificadas, já distribuidoras, mas existem outras empresas que acabam sendo certificadas, né? Tipo laboratório de calibração, precisa ser certificado, precisa ter uma ISO. Empresas produtoras de alimentos precisa ter alguma certificação. Laboratórios de análises clínicas tem outros tipos de certificação, como o PALC, mas eu costumo falar que isso é uma demanda bem antiga provavelmente quem começou a iniciar isso foram esses laboratórios de exames clínicos, né? Eles já tinham essa percepção desse olhar, de ter uma qualidade com o produto que eles estavam tratando ali, que era o sangue humano. E o EMOPA, ele tem uma certificação já bem antiga, se não me engano, de 94 ou de 96. Então, o EMOPA dá esse passo inicial aí para ter certificados de boas práticas ali, das condutas deles, né? E a gente percebe que a maioria dos hospitais públicos hoje em dia já possuem uma tendência à certificação, né? Eu trabalhei no hospital que a gente iniciou o hospital com 2 anos de hospital, com 3 anos de hospital, a gente já tinha uma certificação que é a ONA. A gente já tinha a ONA 1. Então, quando eu saí do hospital, eu passei 6 anos no hospital, a gente já tinha a ONA 3, que é uma espécie de certificação, de uma credibilidade, né, para os processos, para as condutas, para os resultados do hospital. Então, a gente já percebe que os hospitais públicos eles já têm essa demanda de olhar para alguma certificação, como já existe no Hospital Saúde da Mulher, como existe no Hospital Porto Dias, né? Se eu não me engano, a Santa Casa já tem uma certificação. O Hospital Metropolitano foi o primeiro hospital a ter esse tipo de olhar voltado para a certificação, e tudo isso passa dentro de um setor de qualidade. Então, é formado uma equipe da qualidade dentro desses hospitais para que trate exclusivamente disso, para que trate de indicadores, para que trate de processos,
para que demande os processos bem amarrados entre os clientes, né? Então, acabam sendo os clientes internos. Quem são os clientes? A farmácia e a enfermagem. Como é que tem que ser esse contrato entre eles? Então, por exemplo, contrato de dispensação de medicamentos, né? Então, a gente já percebe que os hospitais já têm esse novo olhar também para a qualidade, né? E eles estão se preparando para isso. Uhum. Além da área hospitalar e a ausência de profissionais capacitados aqui, qual o maior desafio que a região norte ela enfrenta nesse ramo? Tem muitos desafios. Se a gente for falar só de logística, a gente tem muito desafio. Por exemplo, a cada dia que a gente vê, a gente, por exemplo, gera demandas junto ao CRF, gera demandas para o Ministério Público, por conta de não termos responsável técnico, que é coisa básica, por exemplo. A gente gera demandas por não ter uma logística reversa de medicamentos. A gente gera esse tipo de demandas também. A gente gera demandas por não ter uma qualidade mínima a ser para prestar um serviço de transporte fluvial, por exemplo, de transporte de medicamentos daqui para o Marajó. Não existe empresa legalizada para isso, né? Não existe uma empresa com alvará da vigilância sanitária que o barco esteja ok para transportar, né? Então existe uma demanda muito grande, uma demanda reprimida, que a gente acaba instigando os órgãos competentes para que eles atuem com fiscalização, atuem com multas, mas a gente sabe que é uma batalha de formiguinha ali. Uma luta diária. Uma luta diária. Então, por exemplo, a gente viu, a última notícia de que o Correios deu prejuízo, né? Por que o Correios dá prejuízo? Não, o Correios não foi criado para dar lucro. Quem é que vai pegar a demanda de entregar uma carta lá no Marajó, lá em Anajás? Quem é que vai criar essa demanda? Quem é que pega esse? É o Correios. O Correios serve para isso, né? Para unir esses pontos do Brasil. E quem é que é interessadíssimo em pegar essa estrutura dos Correios, né? Todas essas grandes empresas, Mercado Livre, a Amazon, que já faz entregas em toda a nossa região. Então, eles têm toda uma demanda, tem toda uma estrutura que, aos poucos, se a gente for percebendo, eles acabam orientando a forma de debater, né? Então, eles anunciam na mídia, Correios deu prejuízo. Não é que é prejuízo, a estrutura do Correios foi feita para gerar essa demanda, né? Então tem que também criar esse olhar também mais crítico também, que é um pouco do que a gente está fazendo, está iniciando no nosso canal do YouTube, né? No canal Mentoria Farmaster, que é despertar mais esse olhar crítico para o profissional de saúde, para quem quiser, para que ele veja também o por trás da notícia, né? O porquê que foi gerada aquela notícia ali, mais voltada para a área da saúde, tá? Então, eu acho que eu até vou trazer esse ponto de debate também sobre o prejuízo dos Correios aí no próximo vídeo. E você, como faz parte de um dos farmacêuticos empreendedores desse tanto que temos, como foi para você criar e empreender a SEC Consultorias? Sim. Como foi que deu essa iniciativa? A empresa, quando eu estava no hospital, eu já percebi, quando eu estava no hospital oncológico infantil, eu já percebi que existia já não estava mais tão contente assim em atuar em hospital, porque é uma demanda bem puxada, é 6x1, né? A escala 6x1. Então, tu tem que trabalhar a semana toda para ter um dia de folga. Então, foram 6 anos atuando dessa maneira, né? E atuar com um paciente pediátrico é difícil, mas atuar com um paciente pediátrico de câncer é mais difícil ainda. Então, era uma demanda que a gente estava reprimindo ali, e eu percebi que eu estava começando a ficar mais triste, né? Porque eu queria passar mais tempo com a minha família e acabava não tendo mais esse tempo. Minhas 2 filhas crescendo e não estava podendo acompanhá-las. Foi quando eu decidi mudar de área, né? Falei, não quero mais, vou sair do hospital. Aproveitei que estava mudando a gestão do hospital, pedi para sair do hospital. Mas logo em seguida me chamaram para ir para uma outra empresa e da área hospitalar também. Aí eu falei, eu vou lá, bora ver. Aí eu passei uma semana só falando, não era isso que eu quero. Não me identifiquei nessa área. Não é isso que eu quero. Aí eu já atendi alguns clientes de maneira avulsa, né? Falei, não, eu vou começar a pensar em empresa mesmo, porque já existe essa demanda
E eu percebi que existia uma demanda muito reprimida, né? E com a empresa a gente acaba formalizando mais, deixando os processos mais redondos, deixando os processos mais característicos para cada tipo de empresa. Então, foi que a gente conseguiu montar a empresa de consultoria e assessoria, né? E a gente percebeu que existiam outros tipos de demanda também, que é de, por exemplo, de venda de produtos também, né? E foi que a gente começa a importar produtos para poder revendê-los aqui de maneira mais correta para a utilização, são os termoigrômetros, né? Então, a gente percebe essa mudança de mercado, né? Muito também, não só do mercado, mas também do interior, né? Percebe que não estava tão feliz ali atuando ali daquela maneira. E eu falei, então vou aproveitar essa demanda que existe e vou criar minha empresa de consultoria. Foi quando a gente criou a nossa consultoria lá em 2022, 2023. Para poder trazer não só os produtos, mas os serviços também e a formação também, né? Mas nessa troca, assim, de tu sair da área da farmácia hospitalar para abrir uma empresa, nesse meio tempo tu já tinha uma noção de como funcionava o processo logístico, essas coisas? Sim, porque eu já atuava também na logística. Ah, né? então já era desde a... Desde a logística, então eu já atuava na logística e o pessoal já me solicitava bastante serviço, né? Tipo assim, avulso, de maneira avulsa. Regulariza essa empresa para mim, cria essa empresa para mim. Aí foi quando eu pensei, existe essa demanda aí dos colegas, acho que vou abraçar de vez. Essa parte da logística já está integrada desde quando tu era da farmácia hospitalar? Desde quando eu era hospitalar. Que eu já atuava também na antiga CAF, né? O pessoal fala Central de Abastecimento Farmacêutico, né? E a gente percebe também até essa mudança de termos, né? Com o passar do tempo. Antigamente era... guarda lá no galpão, aí depois, não, guarda lá no armazém, não, depois vai mudando o termo, não, guarda lá na CAF, aí agora já é central de distribuição, já é um outro perfil, né, de tratamento que é dado agora. Mas nessa experiência que o senhor viveu, nesse âmbito, nessa troca, qual foi a parte mais, assim, que você reteve conhecimento? Foi na experiência prática em si ou foi seu estudo sozinho? Pergunta difícil. Porque a gente sabe que as pessoas falam que você aprende mais quando você está experienciando aquilo. Sim. Só que nessa área, é uma área que você tem que estudar realmente. Eu acho que a maior experiência que eu tive foi dentro do Hospital Oncológico Infantil. Que lá foi uma experiência transformadora enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Porque a gente está ali atuando direto com as crianças, então é bem difícil, muito difícil. E a gente acabou despertando vários outros lados nossos, lado nosso que a gente gostaria de atuar, tipo, com a qualidade, com a manipulação de quimioterápicos também, né? E tratamento de pacientes críticos também, dentro da UTI também. Então, atuar dentro do Hospital Oncológico, acho que foi a experiência assim, que mais me transformou, né? Assim também como o autoconhecimento, né? Então, por um ano, a gente acabou atuando também como staff numa escola de coaching também. O pessoal pergunta, mas você é coaching? O pessoal tem um preconceito, né? Mas o coaching, ele é muito interessante para a gente poder se desenvolver. Então, eu acabava aplicando muito o auto-coaching, né? Para que a gente pudesse desenvolver melhor em certas áreas. E foi que eu apliquei também dentro dessa área, para dentro da área de logística, para dentro da área de consultorias também. Então, se observar também é muitas vezes mais difícil, né, do que a gente poder sair andando por aí e o que vier tá bom, né. Tem certos momentos que, tipo assim, no início da carreira vem, né, é importante, né, pra gente ganhar dinheiro. Mas chega uma época assim, que chega um momento assim que eu falei, não, preciso dar uma pausa e ver o que eu realmente quero enquanto profissional e enquanto pessoal. E eu acabei aliando, né, essa possibilidade de poder atuar em várias empresas, conhecer muita gente, ajudar muita gente também com a consultoria, né? Porque não é só o empresário que vai lá contigo, né? Que te liga, te passa mensagem. É muito colega farmacêutico, muitos colegas de outras áreas, né? Que são responsáveis, né, pela empresa. Então a gente acaba conhecendo muita gente, ajudando muita gente também por conta dessa demanda também que eles criam, também que é criada também. Teve alguma experiência que lhe marcou assim, que você, parando para pensar, você consegue puxar assim na memória alguma experiência, tanto no
no ramo da logística quanto nessa parte oncológica citada? Eu acho que com o passar dos anos a gente vai desejando, vai mudando nossos desejos, né? Eu sempre quis muito atuar em certificadoras, né? Porque eu achava interessante, vou atuar certificando a ISO 9001. E quando veio o convite para atuar para uma certificadora de São Paulo, foi muito interessante, porque é uma área que não tem nada a ver com saúde. Quando veio o convite, era uma área uma empresa fabricante de placas sinalizadoras. Então, essa empresa de placas sinalizadoras, eles queriam certificar numa ISO específica para placas, para quem fabrica placas de sinalização. E eu fui convidado para atuar lá. Sai da parte da farmácia. Assim também com uma empresa uma empresa que transportava produtos de serraria também, né? Então, é uma coisa que teoricamente não teria nada a ver com a área, né, com a minha área de formação, mas acabaram me chamando para atuar também, para auxiliar essas empresas, né? Então acaba marcando muito, né, porque a gente percebe que existem esses ramos que a gente pode seguir, né? Existem essas possibilidades que se a gente ficar muito amarrado, não, vou atuar só aqui, né? A gente acaba não aprendendo novas legislações, novos modos de tratar, novas parcerias que são possíveis, né? E voltado a essas auditorias, quais os erros mais comuns assim, que a gente pode ver nas auditorias? Na auditoria, nossa, porque existem vários tipos de auditoria, né? A gente, quando faz auditoria para dentro de uma empresa de logística, por exemplo, a gente pode atuar dentro da empresa de logística, mas também pode atuar dentro da fábrica de placa de sinalização. Então, dentro da área de logística, a gente vê muitos erros voltados ainda, bem básicos, voltados para a produção de procedimentos internos, dos POPs, né? Então, a gente vê ainda muito essa dificuldade dos colegas, né? Eu tô aqui, quando a gente vai para fazer auditoria dentro de uma empresa dessa, a gente solicita sempre que eles encaminhem os documentos deles antes, que a gente chama de auditoria de mesa, que é uma espécie de auditoria de escritório, porque a gente precisa estar ciente do que eles têm de documentos ali, para que a gente, quando vá para dentro da empresa fazer auditoria, a gente saiba como é que ele está tratando os produtos, como é que ele está tratando os processos dele lá. Então, a gente nunca chega assim num dia, olha, vou numa auditoria, vou fazer uma auditoria na tua empresa. Nunca chega de surpresa. Nunca assim, chega de surpresa numa auditoria. A gente sempre chega bem organizado, a gente precisa montar um plano de ação, precisa montar um planejamento para informar o cliente quais são as áreas onde a gente vai atuar, qual horário, quem é que vai poder acompanhar a gente nessas áreas, né? Então, e os documentos antes, geralmente a gente pede uma semana antes para que eles encaminhem os documentos deles, para que a gente possa montar, já verificar o que tem de conformidades ali com os documentos deles. Então, a gente sempre pergunta qual é a legislação que ele vai seguir, né? Se for para uma área de distribuidora, é bem específico as legislações, então a gente já sabe quais são as legislações, e a gente já pergunta para eles sobre os procedimentos deles, né? E a gente percebe muito erro dentro de procedimentos, né? Falta de acompanhamento de indicadores, também é algo que dá bastante trabalho para os colegas também. E como a tecnologia ela auxilia nesse âmbito mesmo? Entendi. A tecnologia é importantíssima, né? Acho que essa geração que vai chegar agora tem que aliar com o serviço com a tecnologia, né? Não só com o uso de inteligência artificial, mas também com o uso de softwares que são voltados para a área da qualidade, voltados para a área de procedimentos, voltados para a área de controle de estoque, né? Então, eu acho que a tecnologia é aliada, uma grande aliada para que a gente possa, cada vez mais, a gente possa deter aquele conhecimento do que causa prejuízo para a empresa, por exemplo, né? Então, hoje em dia, não tem como a gente montar, por exemplo, uma drogaria se não tiver um sistema de controle de estoque. Né? Então, a gente tem que aliar aqueles conceitos bem antigos, daquelas ferramentas bem antigas da qualidade, como uma curva ABC, uma curva XYZ, para gerenciamento de estoque, para que ele não tenha uma perda de estoque ali, de repente, dos itens que são mais caros, por exemplo, dentro da drogaria. A tecnologia, no caso, ela auxilia mais
detectação do erro, né, de uma maneira mais fácil. Detecção, tanto como controle também, é importante a gente aliar essa tecnologia. O chat GPT também tem que se tornar, a inteligência artificial também tem que se tornar aliado também para que sugira outros tipos de ações também. É bem interessante quando a gente pode aliar esse nosso conhecimento com o que a inteligência artificial pode oferecer também. E ao longo desses seus 17 anos, né, de carreira, o que você viu assim que mudou de diferente ao longo desses anos? Mudou. Não só na atuação da área farmacêutica, mas na área da logística e entre outros. Mudou muita coisa, né? Como eu falei para vocês, até a terminologia, a logística, hoje em dia ela já se tornou até utilizada. O pessoal está utilizando o termo para mobilidade, que não é a mesma coisa, para outros tipos de situações, né? Então a gente percebe essa mudança do perfil do profissional, né? Ao longo dos anos já existem profissionais voltados para o PME, voltados específicos para a CAF, mais especializados, né? Se tornam especialistas na área, até por conta da oferta de novas especializações voltadas para a área, né? E o tratamento que a Anvisa passa a dar para quem atua na área, ele acaba sendo determinante para que a gente possa ver um cuidado do dono da empresa também com o seu ramo de negócio também, né? Então ele passa a não contratar mais alguém que não tenha esse nível de experiência, por exemplo, e quer sempre alguém mais especializado, porque já existe especialização na área, né? Então a gente já percebe também que a gente precisa também se tornar especialistas no que de onde a gente está atuando, né? E o que é observado nesse profissional que se destaca? Muitas coisas, né? Tipo, a competência, além da competência, a formação dele é preciso, né? Precisa ter uma formação voltada para essa área, para qualquer área que a gente vai atuar, né, pessoal? Tipo, a gente não vai dar uma cirurgia de cabeça e pescoço para o cara que é ortopedista, entendeu? Tipo assim, então, quanto mais especialista a gente for, dentro da área onde a gente vai atuar, vou atuar em drogaria. Então, seja um especialista em farmácia clínica, né? Promova ações voltadas para a farmácia clínica, voltadas para um dia D específico, né? Ou seja, mostre uma atuação diferente do que já do pessoal está no mercado. Tem muita gente, mas se diferencia, né? Demonstra interesse em ajudar, demonstra interesse em aprender. Isso é importantíssimo para que a gente se diferencie nesse mercado que está tão competitivo. Se profissionalizar também é muito importante. Exato. Procurar curso, pós. Exato. E existem muitas pós, né? Existem muitos tipos de pós-graduação. E quanto mais a gente se voltar ou então traçar uma estratégia para onde a gente deseja atuar, tentando aliar, né, o que é que eu tenho de disponível hoje em dia de formação, para onde eu quero chegar. Então é interessante a gente já começar a pensar de maneira estratégica também. Assim, Bruno, na tua opinião, o que para ti significa na prática ser um guardião da qualidade na logística em saúde? Eu achei interessante quando vocês colocaram esse tema, porque na verdade não é só eu, né? Na verdade é todos os profissionais que atuam, né? Porque a qualidade vai desde de saber como amarrar bem um procedimento, um processo dentro da empresa, dentro do hospital, dentro de uma clínica de hemodiálise, né? Até a saúde do paciente, né? Até a gestão voltada para a atenção farmacêutica, né? Então a qualidade, ela não é só um processo, né? Ela atua a gente percebe ela diretamente na saúde do paciente, né? Então, eu sempre converso com os colegas que, para relembrar esse ciclo do medicamento, né? Se houver alguma ruptura dentro daquele ciclo do medicamento, quem vai ser afetado vai ser o paciente. Muitas vezes esse paciente sou eu, é algum ente querido nosso, né? Então, atuar de maneira com qualidade, acho que todos os profissionais, eles têm que pensar voltado para a qualidade sempre, né? Por mais que eles pensem que estando atuando dentro de uma drogaria, eles não vão atuar com qualidade, mas se eles perceberem, eles estão atuando ali com qualidade de produto, com qualidade de processo, com a qualidade da assistência farmacêutica, com a qualidade da atenção farmacêutica. Um acadêmico recém-formado, se ele quer seguir a área da logística, da assistência,
qual o caminho que ele tem que trilhar para chegar nessa atuação que ele quer? Dentro da área de logística, existem alguns cursos voltados para específico para a área de logística. A gente sempre está promovendo cursos voltados para tanto para a formação de auditor interno para a área de logística, quanto para imersão em logística, para quem quer conhecer, né? Eu sempre indico esse curso para quem quer conhecer a área. É interessante quando a gente monta essa turma de imersão em logística, sempre vai muita gente que é da área de saúde, mas também que não era da área de saúde, né? Então vai empresário, vai técnico de enfermagem, vai enfermeiro, vai gente que atua em CAF, vai gente que atua em... Até foi uma vez um rapaz que atua com venda de automóveis lá, desse curso. Eu falei, mas por que tu quer? Ele falou, porque eu quero conhecer sobre logística, que eu tenho pretensão de futuramente abrir uma empresa transportadora. Eu falei, que bacana, cara. Teve um outro aluno também meu, que ele era da área, ele é farmacêutico, mas ele atuava dentro de unidades de saúde. Aí eu falei, por que tu vieste, cara, fazer esse curso de formação? Aí ele falou, porque eu me interesso na área da qualidade. Então, eu pretendo sair daqui com essa visão da qualidade para poder aplicá-la no meu serviço. Aí eu achei interessante também essa visão dele. Também já foi gente da vigilância sanitária fazer curso lá comigo, vigilância sanitária de Parauapebas. Então é bem interessante que dá uma diversificada muito boa durante esse curso, né? E existem outros cursos também que são fora também, né? Que o aluno pode fazer. Tipo, tem os cursos da RACI, que são cursos muito bons também. O pessoal também busca bastante. E aqui na região quem promove muito o curso de logística sou eu, durante esses anos aí. A gente levantou essa bandeira e a gente pretende trazer mais gente aí, formar novas lideranças também nessa área. E qual o erro mais comum que essas pessoas que estão buscando essa formação, elas cometem? Eu tenho percebido que os colegas têm feito... Tipo assim, eles não procuram ajuda, né? E apesar da gente se deixar sempre disponível para ajudar o pessoal, às vezes eles querem fazer alguns processos e acabam montando muitos processos para uma coisa só, né? Tipo, um processo de limpeza, por exemplo. Aí quer fazer um processo de limpeza da mesa, quer fazer um processo de limpeza da sala do chefe, quer fazer um processo de limpeza do banheiro, né? Então acaba inchando muito algo que poderia ser seria mais condensado, né? Então são mais esses erros ainda que a gente tem percebido, quem tá iniciando mesmo. E voltado à ISO, como a ISO 9001 empaqueta diretamente aos serviços de saúde? Boa. Na verdade a ISO é uma certificadora internacional, né? Então, dentro dos serviços de saúde, a gente vai ver alguns outros modelos de certificação. Apesar desses modelos, eles serem tipo uma cópia da ISO 9001. Então, existe ISO para tudo que vocês possam imaginar, para fabricação de uma TV, para fabricação de um refrigerador, para fabricação de mesa. São tudo ISOs separadas, né? A ISO 9001 é mais voltada para a gestão da qualidade. E quando a gente fala em ISO, essas empresas de saúde, elas buscam geralmente alguns certificados que são quase que similares à ISO. Aí a gente vai ver PALC, que é para laboratórios de exames clínicos, né? A gente vai ver certificado de boas práticas, que é emitido pela Anvisa. A gente vai ver a ONA, a Joint Commentary para hospitais. Então, existem certificados específicos, né, para cada tipo de modelo de negócio para dentro da área de saúde. Então, por exemplo, se tu atua dentro de uma clínica de hemodiálise, por exemplo, tu pode certificar tanto na ISO 9001, como tu pode certificar também numa ONA. Entendeu? São bem similares os modelos de processos dessas empresas, só que são certificados que vão pesar mais de acordo com o teu modelo de negócio. Então, se tu quiser certificar numa ONA, por exemplo, tu é um hospital, então tem que passar sempre pela ONA 1, que está mais voltado para processos, para documentos regulamentares. E para voltar até
tu chegar numa ONA 3, aí já são os processos que estão voltados para a qualidade, para o resultado que tu apresenta durante esse ciclo de melhoria. Então pode dizer que é uma coisa mais específica essas certificações. Sim, dependendo da área que for seguir. Dependendo da área que tu vai seguir, mas tu pode certificar a ISO em todas elas. Que a ISO já é uma norma mais mãe, assim, e se tu for querer especificar mais, aí tu vai para o certificado que tem mais característica com a tua empresa ali. Dentro da logística farmacêutica, como é que a gente consegue identificar os erros e os desperdícios, as perdas, no caso? Sim, inclusive, isso foi um dos temas, foi o tema do meu mestrado, né? Porque a gente percebeu que ao longo dos anos existia muita perda de produtos, né? E a gente foi tomando ações no decorrer dos 11 anos que a gente levantou. Quais foram as ações que a gente tomou para que diminuísse o número de perda de produtos, né? E esse foi o tema do meu mestrado, e a gente percebeu que a falta de controle desses processos de perda de produtos é o que impacta muito as empresas de logística, né? Então a gente tem, por exemplo, empresas que estão perdendo 3 milhões por ano, a cada 5 anos, por exemplo, 250 mil por ano. Então, a gente for colocar na ponta do papel, isso é dinheiro pra caramba, né? E aí isso acaba sendo um grande gargalo dentro das empresas de logística, né? Que é como controlar a perda de produtos, né? Por que tem tanta perda? Geralmente está associado à falta de controle. Falta de controle de indicador, tipo de perda de produtos, a falta de controle de estoque, né? A ausência de um sistema que te mostre, que monte uma curva ABC para te demonstrar quais são os itens que tu não pode perder, a falta de processos relacionados à conferência de estoque também. Então tudo isso impacta bastante nessas perdas de produtos aí. E o que diferencia a logística comum da logística voltada para a área da saúde? Sim. A logística comum, ela é voltada para tudo, né? Tipo, para um pneu, essas empresas que a gente verifica, essas transportadoras, né? E distribuidoras. Então, a logística farmacêutica voltada para a área de saúde, ela é bem específica para produtos, para saúde, para medicamentos, para saneantes, para cosméticos. Então, a gente tem empresas hoje no mercado que são específicas para esse modelo da área de saúde, aqui na região. Que é importante a gente fazer do nicho mesmo um negócio deles, né? Então eles acabam sendo bem específicos, eles transportam somente medicamentos. A gente já não tem mais o risco de ter uma contaminação cruzada ali de ter um pneu no caminhão e ter um medicamento lá, por exemplo, né? E ter uma bombona de saneantes lá, por exemplo. Então existem empresas no mercado que já são específicas, voltadas para esse nicho mesmo do mercado de produtos farmacêuticos e produtos médicos. Então, Bruno, agora chegando quase próximo já da reta final, assim, que conselho você daria para quem está recém-formado e quer atuar nessa parte do setor de logística, Sim. controle de qualidade? Eu sempre converso com o pessoal para que eles conheçam a área, né? Conheçam as pessoas, conheçam as empresas onde é que eles pretendem atuar, se identifiquem com a área, comecem a conversar com as pessoas, com os colegas farmacêuticos que estão atuando dentro dessa área, para começar a entender a área, né? Porque não é uma área tão difícil de trabalhar. Porém, existem as suas particularidades, né? É preciso que o colega para o novo colega, que ele esteja bem capacitado, para que ele demonstre sempre bastante interesse em poder ajudar, para que ele demonstre interesse em entender aquelas demandas, aquelas legislações. Então, eu sempre oriento o pessoal, olha, estudem para que vocês vejam, estudem as legislações para que vocês vejam quais são os gargalos dentro da nossa profissão. E, através desses gargalos, vejam quais são as possíveis soluções que vocês adotariam dentro de uma empresa, caso vocês atuassem dentro da área de logística. Então, é importante ter esse olhar também. Muitas vezes a gente entra só quer saber de ganhar dinheiro, né? Que é natural, né? A gente acabou de sair de um processo longo de formação e a gente quer logo ganhar dinheiro, ter essa independência financeira, né? Mas é importante também a gente ter essa autoconsciência de que como é que a gente pode ajudar da melhor maneira possível aquela empresa, por exemplo, ali. Bem, antes de finalizar,
a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram do podcast para algumas pessoas mandarem. E tivemos algumas respostas, né? Umas perguntas. Sim. Uhum. E Olha, eu aqui- quero deixar logo com vocês aqui esse meu livro, tá? São 2 exemplares primeiro, tá? Muito Pra você, obrigada. Yasmin, pra você, Rafael. Obrigado. Tá? Espero que vocês se inspirem aí. São 11 histórias bem inspiradoras de colegas de todo o Brasil, e contando um pouquinho da sua história aí, para que a gente possa ver que as dificuldades não é só nossa, né? As dificuldades acontecem a todo momento. Mais de Pode- 11 farmacêuticos escreveram, né? Sim, aí esse projeto é bem interessante, porque o volume 4 são 11, né? Aí o volume 3 já são outros farmacêuticos, o volume 2 cada já... volume... Nossa. Cada Ah, volume é um grupo de farmacêuticos que se reúne para poder contar um pouquinho da sua história aí. Ai, já vou ler. É bem interessante. Agora vamos aqui a algumas perguntas. Aqui temos uma da Marcele Saraiva, que foi inclusive uma das nossas preceptoras aqui da Sim, instituição. minha amiga. Ela mandou: quais qualidades profissionais o farmacêutico precisa ter para atuar nessa área? Precisa ter muita... A Marcele sabe, que ela já esteve comigo algumas vezes lá na empresa. Precisa ter muito discernimento do que a gente tem que fazer, né? Porque estava até brincando com vocês durante o workshop que muitas vezes a gente sabe que não é correto algo a ser feito, né? Mas existe uma pressão grande para que a gente faça, né? Aí eu sempre falo, olha, o teu advogado vai ser diferente do advogado de quem está te pedindo, tá? Então faz o correto, né? Atua da maneira correta, atua com a legislação sempre embaixo dos braços para que tu não tenha problema nenhum. Próxima é da Michele Caroline. Como desenvolver um olhar crítico sem cair numa postura meramente punitiva dentro das auditorias? Nossa, isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que a auditoria ela é para encontrar erros, né? Só que a auditoria ela é para encontrar os acertos, né? Encontrar as conformidades que existem dentro da tua empresa, né? Então, se tu está pedindo para que venha uma auditoria dentro da tua empresa, é para mostrar o que tu está fazendo de certo, né? E as não conformidades que são encontradas, elas têm que ser tratadas, né? Então, essa postura de... Eu já peguei também auditor bem carrasco, assim, né? De querer ficar instigando a gente, ficar batendo boca, né? Que é muito ruim para a gente. Mas o importante é que a gente tenha a noção de que a gente está ali para demonstrar, tirar aquela foto daquele momento, né? A auditoria é muito a foto do momento. Olha, a tua empresa está assim nesse momento. E eu sempre gosto de atuar mostrando a foto e posterior a isso, posterior à auditoria, demonstrar como é que a gente pode melhorar essa foto. Como é que a gente vai passar o Photoshop ali depois, né? Então, eu falo sempre pro pessoal, olha, eu gosto de atuar de duas maneiras. Eu monto a auditoria, a gente faz todo o processo de auditoria e depois a gente monta o plano de ação para que possa resolver as não conformidades que foram encontradas ali dentro da auditoria. E vai muito dessa relação, né? Tu ter o outro colega ali que está recebendo a auditoria é um momento de tensão, né? É um momento em que tu tá, tipo assim, tentando demonstrar para ele que tu tá seguindo ali a legislação que tem que ser seguida e ele, muitas vezes, ele tem que seguir a legislação, mas quando ele não está seguindo, não é por desleixo dele, né? É porque ele não está atento ao processo, muitas das vezes. Então, essa relação é bem delicada, até porque é uma relação de confidencialidade. Então, quando a gente vai para fazer auditoria, é tudo confidencial. A gente não sai dali da auditoria e fala, olha, a empresa tal está tudo errado. A gente não tem que atuar dessa maneira, né? Então, atuar sem ser o carrasco é difícil, mas tem que ter esse jogo de cintura aí, porque senão tu acaba não passando credibilidade pelo que tu escreveu ali no processo de auditoria, mas também tu não pode ser o amigão, né? De deixar tu passar tudo, não dar nenhuma não conformidade, né? Então, existe esse limite aí, existe esse meio termo que tem que ser obedecido aí. Inclusive, tem até muitas empresas que têm até um certo medo das não conformidades, né? Porque já, como dito, acham que tem alguma coisa muito errada, que vão ser muito prejudicados por conta disso. Então, acho que até tem, além do auditor impor, assim, um certo medo, eles têm receio também dessas não conformidades, não é? Sim, é o que dá mais trabalho para as empresas, são essas não conformidades durante a auditoria, né? Só que a gente percebe quando existe
A preocupação ali em resolver realmente a não conformidade e quando não existe preocupação em resolver, né? Então, a gente quando está atuando, a gente tem que ser imparcial. E a gente passa, verifica o que está não conforme, mas a gente não fica instigando lá, né? Tipo, isso aí está errado. A gente não fica falando, cadê o teu? Me mostra o teu relatório. Não tenho. Não vou ficar debatendo, por que tu não tem? Não, vou escrever aqui, passa para outro. Indo para a próxima pergunta, do Carlos Bintecourt. Como posso me qualificar para exercer essa função tão importante? A qualificação, então, existem alguns cursos, a gente falou aqui, Carlos, que existem alguns cursos lá fora, existem cursos que a gente está promovendo também, a gente sempre promove aqui no mínimo 2 vezes no ano, curso de formação de auditor interno, e os cursos também de imersão em logística também. Existe um curso que também que a gente foi um sucesso também ano passado, que a gente está com previsão de também de lançar esse ano, que é o curso de assuntos regulatórios, né? Como é que entra no site da Anvisa, como é que entra nas plataformas da Anvisa para emitir uma AF, para solicitar a emissão de AF, para solicitar alteração de AF, que é bem interessante, o pessoal também tem muita demanda para esse curso também. A gente lançou uma turma ano passado também. Mas existem esses cursos que a gente está promovendo ao longo do ano e existem também os cursos também fora também. A próxima é da Marcela Correia. É disponibilizada a vaga de estágio para acadêmicos na logística. Sim, existem empresas que disponibilizam vagas, tipo a RV Imola, o Shopping da Saúde. Eles sempre disponibilizam vagas, que são as grandes empresas, né, da nossa região. A Farmalíder também, que tem um centro de distribuição fantástico também. Eles sempre disponibilizam vagas de estágio também. É importante ficar atento também. Não são tantas vagas quanto a gente gostaria que a gente tivesse, né? Mas a gente sempre também abre as portas da empresa para receber alunos, né? Alguns alunos daqui da Estácio já foram lá visitar. Durante o curso de imersão em logística também a gente faz visitas também a essas empresas, porque não é só o teórico, né? A gente passa o teórico e vai para alguma empresa para fazer visita no centro de distribuição dessa empresa. Geralmente a gente gosta muito de ir no Líder, a gente gosta muito de ir no CD do Shopping da Saúde também, que são CDs, centros de distribuições assim, que tem um visual muito impactante, né? Que é bem interessante também a gente poder entender ali a dinâmica deles. Tinha graça aqui porque a Marcela é uma aluna nossa também. Ela disse que ela já tinha entrado em contato assim, me perguntando. Marcela? Marcela. Qual a possibilidade de ter? Bem, doutor Bruno, chegando agora nessa reta final. Em nome da nossa instituição Estácio de Belém, em nome da nossa coordenação pela Amanda Mello, eu gostaria de agradecer pela sua presença, por ter cedido um pouco do seu tempo para estar nessa entrevista. E aqui a gente tem uma pequena lembrancinha também para lhe entregar. Obrigado. Espero que você goste. Agradeço aí pelo convite. A gente sempre gosta bastante de conversar, de fazer esses debates, promover debates. E foi mais um momento muito bacana também. Obrigado. Que bom. E esperamos vocês na nossa próxima entrevista que teremos futuramente. Muito obrigado.